Olá, tudo bem? Pronto para mais um devocional nesta manhã? Então, o devocional de hoje vai falar sobre casamento. E nós vamos meditar no texto de Marcos 12, do versículo 19 ao 23. A maneira como o pessoal tem se separado e casado novamente, e como alguns jovens escolhem os seus futuros cônjuges, dá a impressão de que não sabem o que é casamento. Quando Jesus andava sobre a terra, como um homem, vieram até ele como uma pegadinha. E é o texto que eu disse. Vamos lá, em Marcos, capítulo 12? Diz assim: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Havia uma lei em Israel naquele tempo que se o sujeito morresse sem ter filhos, o irmão do falecido deveria se relacionar com a viúva para gerar um descendente, que seria considerado filho do irmão que havia morrido. Os saduceus, que era uma linha, né, de judeus, né, uma filosofia que eles tinham, era como se fosse uma religião dentro do judaísmo, né? Os saduceus montaram então uma situação hipotética para atrapalhar Jesus, fazendo a mulher viúva se relacionar com os 6 irmãos do falecido, e no final eles perguntam: e na ressurreição? De quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus nos traz uma revelação muito interessante. Em Marcos 12, 25, ele diz assim: Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Se na eternidade ninguém vai se casar ou ser dado em casamento, a pergunta que surge é então: para que serve o casamento? Quem vai nos iluminar e nos trazer outra revelação sobre o que é casamento é o apóstolo Paulo. Isso é fundamental para você escolher certo e, depois de se casar, viver uma vida correta. E o apóstolo Paulo diz assim, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O marido precisa amar a sua mulher, mas não de qualquer maneira. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é esse amor com que Cristo amou a igreja? O que Jesus fez e faz pela igreja? Alguns afirmam que é lavar a louça, ajudar, negar-se e servir a esposa. Isso é verdade, com certeza. Mas tem mais aí, não é somente isso. Nós precisamos entender o casamento do ponto de vista de Deus para as nossas vidas. O amor de Cristo foi tamanho que ele se fez homem e salvou a igreja, pagou a dívida dela, assumiu a ira de Deus sobre si mesmo para que ela pudesse estar com ele no céu, por toda a eternidade. Casamento serve para a eternidade. O marido está casado para ajudar a esposa a chegar bem no reino dos céus. A mulher se casou com o marido para auxiliá-lo a chegar no céu. Você que pretende se casar, saiba que deve ajudar o seu futuro cônjuge a chegar no paraíso de Deus. Se for necessário entregar a sua vida por ele ou entregar a sua vida por ela para que ela ou ele entre no reino de Deus, você deve fazê-lo, já que o verdadeiro noivo é Jesus Cristo. Um dia, nós todos, quem já é casado, vai precisar entregar o seu esposo ou a sua esposa a Cristo. Ou, no dia que Jesus voltar,
né? Ambos vão ser levados. Ou tem um outro momento que é a morte, muitas das vezes nós temos que entregar o nosso esposo ou a nossa esposa, né, nas mãos do Senhor. Lá em Efésios 5, versículo 25 e 27, do 25 ao 27, diz assim: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Casamento, então, serve para ajudar o outro a se santificar e a cumprir os propósitos de Deus na vida dele ou dela. Por exemplo, eu sou casada e eu tenho que auxiliar o meu esposo a que os propósitos de Deus se cumpram na vida dele. E assim mesmo ele tem que me auxiliar para que os propósitos de Deus possam ser cumpridos na minha vida e através da minha vida. A mulher deve estar feliz e realizada por saber que foi auxiliadora idônea. E o marido pode mostrar muitas obras de justiça. O marido deve cooperar para que a esposa cresça na liberdade, no relacionamento dela com Deus, tendo a iniciativa de buscar a Deus e cuidando da esposa. Imagino que um dia estaremos todos diante de Deus e Ele pedirá para ver as nossas mãos, para encontrar as obras que praticamos. Seu marido vai estender as mãos dele e estarão repletas de boas obras. Já que você, esposa ou esposo, incentivou e preparou todo o ambiente para que ele crescesse. Naquele dia, a esposa mostrará também as suas mãos e terá a recompensa de uma auxiliadora maravilhosa. E o marido saberá que cooperou com a santificação da esposa, enchendo-se do Espírito e alimentando espiritualmente a sua esposa. A questão principal não é saber se a pessoa está feliz no casamento, mas saber se Deus está feliz com eles. Casamento não é só carne, é espiritual também. Gente ajudando gente a chegar lá e agradar a Deus com suas boas obras. Casamento é para a eternidade. Muitas das vezes nós vemos pessoas que veem da forma errada o casamento, apenas como um ato de junção carnal e procriação. Mas nós precisamos pensar como Deus pensou. Quando Ele criou o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casamento, estava num jardim, num paraíso. Então o casamento aponta para a eternidade. Como você vê o casamento? Será que você tinha uma visão desta forma do casamento? Você deseja se casar? E se você deseja, para que você deseja se casar? Quais qualidades você procura na pessoa com a qual se casará? Busque alguém que fará um casamento agradável a Deus. Se você já é casado, saia do centro, coloque o Senhor e procure cumprir a sua parte para que o amor da sua vida chegue bem naquele dia e tenha obras para mostrar. Nunca seja a pedra de tropeço na vida do seu cônjuge. Ao contrário, que você possa auxiliá-lo, auxiliá-la, estar sempre orando juntos para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e que juntos possam construir uma família forte para chegar à eternidade. Vamos orar nesta manhã? Feche os teus olhos e ore comigo assim. Senhor Deus, o idealizador do casamento, quero buscar uma pessoa que possa cooperar com o seu reino aqui na terra para estar junto comigo. Eu também quero ser uma pessoa que serve, que ama e que prepara o outro para cumprir os seus planos na vida dela. Senhor, perdoe o meu egoísmo. Ajuda-me e ensina-me a viver para outra pessoa. Que eu seja um imitador fiel do meu irmão mais velho, Jesus Cristo, no nome de quem eu oro. Amém. Então, que você possa meditar nisto nesta manhã e que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Pai seja contigo.